Quando se pensa na Arábia Saudita, as imagens que geralmente vêm à mente são de vastos desertos, mesquitas imponentes e sua incomparável riqueza em petróleo. Não é verdade? Mas esse país, localizado na Península Arábica, guarda muito mais do que aparenta. Por trás de suas dunas douradas e cidades modernas, existem segredos e curiosidades que vão desafiar suas expectativas. Então, prepare-se para uma viagem por um dos países mais intrigantes do mundo, repleto de histórias misteriosas, tradições milenares, leis bastante rígidas e fatos surpreendentes que revelam um lado desconhecido, que vão além do que os olhos podem ver. Número 1. Localização e geografia. Com uma área de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, a Arábia Saudita é o maior país do Oriente Médio e o 12º maior do mundo em termos de território. Situada na encruzilhada entre a África, a Ásia e a Europa, o país faz fronteira com 8 nações: Jordânia e Iraque ao norte, Kuwait ao nordeste, Catar, Bahrein e Emirados Árabes Unidos a leste, Omã ao sudeste e o Iêmen ao sul. Além disso, suas costas banham 2 mares distintos, o Golfo Pérsico, a leste, e o Mar Vermelho, a oeste, tornando-a uma das poucas nações com acesso a 2 grandes rotas marítimas internacionais. Essa vantagem geográfica permite à Arábia Saudita ter uma presença estratégica no comércio global, especialmente no transporte de petróleo, um recurso vital para sua economia. A geografia é dominada por desertos, sendo o deserto do Rub al-Khali o mais notável, uma das maiores áreas contínuas de areia do mundo. Número 2. Cidades. Riad, a capital da Arábia Saudita, é o centro político e econômico do país. Uma cidade que passou por uma transformação radical nos últimos 50 anos, de um assentamento simples a uma metrópole moderna. Com arranha-céus impressionantes como o Kingdom Center e o Al Faisalia Tower, a cidade reflete o desejo do país de se modernizar enquanto preserva suas tradições culturais. Jeddah, a segunda maior cidade, é o principal porto marítimo da Arábia Saudita no Mar Vermelho e a porta de entrada para os peregrinos que visitam as cidades sagradas de Meca e Medina. Jeddah é conhecida por sua diversidade cultural, arquitetura histórica e mercados tradicionais vibrantes. Já a cidade de Meca é o destino final dos muçulmanos que realizam o Hajj, a maior peregrinação islâmica anual. Número 3. Família real. A monarquia saudita é liderada pela dinastia Al Saud, composta por milhares de membros. Estima-se que haja cerca de 15 mil membros da família Al Saud no total. Essa vasta dinastia começou com Abdulaziz ibn Saud, o fundador da moderna Arábia Saudita, que teve 45 filhos com suas várias esposas. Ao longo dos anos, seus descendentes se multiplicaram, criando uma monarquia praticamente inabalável, onde a influência da família é sentida em todos os aspectos da política e da economia do país. Número 4. O príncipe herdeiro. Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro, é uma das figuras mais proeminentes da realeza saudita e é reconhecido como o monarca mais rico do mundo. Ele lidera o fundo de investimentos públicos do país, gerenciando grandes aquisições que vão desde o clube de futebol inglês Newcastle até propriedades luxuosas, como o Castelo Château Louis XIV, em Paris, comprado em 2015, e o quadro Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci. Além disso, ele é dono do Superiate Serene, um dos maiores e mais luxuosos iates do mundo, avaliado em 400 milhões de dólares, exemplificando o estilo de vida extravagante da elite saudita. Número 5. Poligamia. Na Arábia Saudita, a poligamia é permitida e regulamentada pela lei islâmica, conhecida como Sharia, que autoriza os homens muçulmanos a se casarem com até 4 mulheres, desde que possam sustentá-las materialmente e tratá-las igualmente. Embora permitida por lei, está longe de ser uma prática amplamente adotada, especialmente nas áreas urbanas e entre as gerações mais jovens. Além disso, as demandas financeiras e emocionais de manter múltiplos casamentos, em um ambiente onde o custo de vida está aumentando, fazem com que muitos homens optem por um único casamento. Número 6. A cidade do futuro.
Todos sabemos o quanto a Arábia Saudita é rica, mas agora o país está indo muito além do petróleo e está investindo em um dos projetos mais futuristas do planeta, NEOM. Essa cidade inovadora promete redefinir a urbanização mundial com tecnologia de ponta, inteligência artificial integrada e um design sustentável sem precedentes. Avaliada em 500 bilhões de dólares, NEOM está sendo planejada para ser um modelo de inovação, eficiência e qualidade de vida, transformando o deserto em um oásis tecnológico ultramoderno. Dentro do projeto NEOM, um dos conceitos mais impressionantes é The Line, uma cidade linear de 170 quilômetros de extensão, com 500 metros de altura e apenas 200 metros de largura. O projeto elimina a necessidade de carros, estradas e poluição, apostando em um sistema de transporte subterrâneo ultra rápido, onde qualquer deslocamento levaria no máximo 20 minutos. Se tudo isso já parece ousado, há um detalhe ainda mais surpreendente. NEOM contará até com neve artificial para que as pessoas possam esquiar no meio do deserto. A cidade terá um resort de inverno chamado Trojena, projetado para ser um centro de esportes de neve com temperaturas abaixo de zero, algo impensável em um dos países mais quentes do mundo. Número 7. Danças. A dança tradicional mais famosa da Arábia Saudita é o Ardá, também conhecida como a Dança da Espada. Originalmente uma dança de guerra realizada antes de batalhas para demonstrar bravura e força, o Ardá evoluiu para se tornar uma expressão cultural e uma exibição de orgulho nacional. A dança é executada por fileiras de homens segurando espadas. O ritmo é ditado por tambores e flautas, enquanto os dançarinos se movem em sincronia, erguendo suas espadas e seguindo os passos coreografados. A dança é tão famosa que até o Donald Trump dançou na sua visita ao país. Outra dança popular é o Samri, um estilo mais melódico que envolve homens sentados em círculo, batendo palmas e entoando canções tradicionais ao som de instrumentos locais. Embora o Samri não tenha a mesma fama do Ardá, ele é particularmente apreciado em eventos menores e em celebrações comunitárias. Número 8. O mercado do ouro. Na Arábia Saudita, o ouro não é apenas um símbolo de status, mas uma tradição profundamente enraizada na cultura local. O país abriga alguns dos maiores mercados de ouro do mundo, onde as vitrines reluzem com joias feitas de ouro 24 quilates. Aqui, o ouro é um presente tradicional em casamentos e celebrações familiares, e muitas famílias sauditas compram grandes quantidades como forma de investimento. Diferente de outros lugares, negociar o preço das joias é uma prática comum, e os comerciantes já esperam que os clientes pechinchem antes de fechar negócio. O que mais chama a atenção nesses mercados é a movimentação intensa, com pessoas indo de um lado para o outro, negociando e admirando as joias expostas. As lojas, alinhadas lado a lado, exibem vitrines reluzentes, repletas de colares, pulseiras e anéis de ouro puro, encantando qualquer turista. Mas o que mais impressiona é que não há roubos nesses mercados, algo quase inimaginável em muitos outros países. Talvez isso se deva às leis rígidas da Arábia Saudita, que impõem punições severas para crimes como furtos e assaltos. Em muitos lugares do mundo, um mercado assim dificilmente existiria sem um forte esquema de segurança, evidenciando o contraste entre as diferentes realidades. Número 9. A Cidade Sagrada. A cidade de Meca é o coração espiritual da Arábia Saudita e o destino mais sagrado para os muçulmanos de todo o mundo. Todos os anos, milhões de fiéis viajam para a cidade com o objetivo de cumprir a Hajj, a peregrinação obrigatória para aqueles que têm condições físicas e financeiras, considerada um dos 5 pilares do Islã. Durante esse período, as ruas e praças ficam lotadas de peregrinos vestidos de branco, em um espetáculo de fé e devoção que transcende fronteiras e culturas. No centro da cidade está a Kaaba, o sagrado cubo negro localizado na mesquita sagrada, Masjid al-Haram, considerada a maior mesquita do mundo. A Kaaba é o ponto de referência para as orações diárias de todos os muçulmanos, independentemente de onde estejam no planeta, e circundá-la 7 vezes faz parte dos rituais da peregrinação. Além da Kaaba, Meca abriga o Monte Arafat, um local de grande importância religiosa onde o profeta Maomé fez seu último sermão.
Esse monte é o principal destino no dia de Arafá, quando milhões de fiéis se reúnem em oração e súplicas, acreditando que esse é um dos momentos mais sagrados do Islã. Número 10. População. A Arábia Saudita é o lar de cerca de 35 milhões de pessoas, com uma grande proporção de trabalhadores estrangeiros vindos de países como Índia, Paquistão, Egito e Bangladesh. Aproximadamente 30% da população é composta por expatriados, refletindo a necessidade do país de mão de obra para sustentar seu rápido crescimento econômico. O idioma oficial é o árabe, sendo o dialeto saudita amplamente falado em diferentes regiões do país, embora o inglês seja amplamente utilizado nos negócios e na educação. Número 11. Mercado de camelos. No deserto árabe, o camelo é um símbolo de resiliência e importância cultural. A Arábia Saudita abriga o maior mercado de camelos do mundo, onde aproximadamente 100 mil animais são negociados anualmente. Esses majestosos animais não são apenas um meio de transporte, mas também fornecem leite, carne e competem em corridas e concursos de beleza, alguns dos quais atraem milhares de espectadores e movimentam milhões de dólares. Número 12. Leis para turistas. Apesar de estar se abrindo lentamente para o turismo, a Arábia Saudita ainda mantém uma série de restrições culturais e religiosas que podem surpreender os visitantes. As mulheres, por exemplo, são obrigadas a vestir-se de maneira modesta, e o uso da abaia, um manto longo, é praticamente obrigatório em muitos lugares. Demonstrar afeto em público, como beijar, abraçar ou segurar as mãos, é considerado inapropriado e pode resultar em multas ou até prisão. A homossexualidade é estritamente proibida e punida severamente, com qualquer demonstração pública de afeto entre casais do mesmo sexo sendo ilegal e sujeita a sanções rigorosas. Além disso, o consumo de álcool é absolutamente proibido em todo o país, e os turistas devem estar atentos a essas regras para evitar problemas legais durante sua estadia. Número 13. Grande Deserto. O Rub al-Khali, também conhecido como Setor Vazio, é o maior deserto de areia contínua do mundo, cobrindo mais de 650 mil quilômetros quadrados. Suas dunas douradas, que podem atingir alturas impressionantes, criam uma paisagem única e deslumbrante. O deserto é o cenário ideal para aventuras, como passeios de camelo, acampamentos sob as estrelas e exploração das tradições nômades beduínas. Além disso, o Rub al-Khali guarda segredos arqueológicos ainda não totalmente desvendados, com ruínas e artefatos de civilizações antigas enterrados sob suas areias. Número 14. As montanhas Sarat. Mas não é só de deserto que se define a paisagem saudita. Na região sudoeste do país estão localizadas as montanhas Sarat, que oferecem um contraste impressionante em relação ao cenário árido do país. Com picos que podem ultrapassar 3.000 metros de altitude, essas montanhas são cobertas por vegetação densa e, em alguns lugares, até neblina. A cidade de Taif, situada nas encostas dessas montanhas, é um refúgio de clima ameno, famoso por seus pomares de rosas e vinhedos. Taif também abriga o famoso mercado anual de camelos e é conhecida como um dos destinos mais agradáveis para quem busca escapar do calor do deserto. Número 15. O Tesouro Arqueológico. A Ula é uma das joias mais preciosas da Arábia Saudita. Situada no noroeste do país, essa região abriga o sítio arqueológico de Madain Saleh, declarado Patrimônio Mundial pela Unesco. As ruínas incluem tumbas monumentais esculpidas em rochas de arenito, que são remanescentes da civilização nabateia, a mesma que construiu Petra, na Jordânia. Al-Ula é uma maravilha natural e histórica, com paisagens rochosas que parecem saídas de outro mundo. Número 16. Um país sem rios. Embora sua extensão seja imensa, a Arábia Saudita não possui nenhum rio permanente, algo incomum para um país de seu tamanho. Em vez disso, conta com leitos secos chamados wadis, que só transportam água durante as raras e esporádicas chuvas. Para compensar essa ausência de fontes de água doce, o país investe bilhões de dólares em dessalinização, sendo líder mundial nesse processo que transforma a água salgada em potável. Além disso,
A Arábia Saudita está construindo um rio artificial que promete ser o maior do mundo. O rio terá 12 mil quilômetros de comprimento, mas apenas 4 metros de profundidade e 11 metros de largura, não sendo navegável. A construção do rio artificial é parte de um projeto ambicioso que visa mudar o futuro da agricultura e do abastecimento de água em regiões áridas. Número 17. Petróleo. Se a água é escassa, o petróleo flui em abundância. A Arábia Saudita detém cerca de 17% das reservas mundiais de petróleo, o que a coloca como uma das maiores potências energéticas do planeta. Desde a descoberta do petróleo em 1938, o país tem usado essa riqueza para impulsionar sua economia e sua modernização em uma escala impressionante. O petróleo é o coração da economia saudita, responsável por cerca de 90% de suas receitas de exportação. Um fato curioso é que, apesar da abundância de petróleo, a água potável no país é mais cara do que o próprio petróleo, devido aos elevados custos de produção e à escassez natural de água doce. Número 18. Leis rígidas. A Arábia Saudita é um dos países com as leis mais rigorosas do mundo. O sistema jurídico é baseado na Sharia, a lei islâmica, e prevê punições severas para crimes considerados graves. A pena de morte é aplicada para tráfico de drogas, assassinato, estupro e apostasia, sendo muitas vezes realizada em praça pública. Além disso, há punições severas para crimes menores, como amputações e longos períodos de prisão para roubos e outros delitos. No dia a dia, restrições surpreendem os visitantes, e até pequenas ações podem ter graves consequências. Fotografar prédios do governo, instalações militares ou até policiais pode levar à prisão, e críticas ao governo, mesmo feitas nas redes sociais, podem resultar em penas severas, incluindo prisão e chicotadas. Embora algumas leis tenham sido flexibilizadas nos últimos anos, como a permissão para que as mulheres dirijam e frequentem estádios de futebol, a vigilância sobre o comportamento da população ainda é extremamente rígida. Para você ter uma ideia, existe uma polícia religiosa, conhecida como Mutawa, que fiscaliza vestimentas, consumo de álcool e condutas que violem a moral islâmica. Mesmo com reformas recentes, a Arábia Saudita continua sendo um dos países mais controlados do mundo, onde desobedecer às regras pode ter consequências severas e irreversíveis. Número 19. Clima extremo. O clima da Arábia Saudita é um dos mais extremos do planeta. Durante o verão, as temperaturas podem ultrapassar os 50 graus Celsius, tornando algumas regiões praticamente inabitáveis durante o dia. No deserto de Rub al-Khali, por exemplo, a sensação térmica pode ser ainda maior devido à falta de umidade. Para lidar com o calor intenso, os sauditas adaptaram sua cultura. Mercados funcionam apenas noite, ruas ficam vazias durante o dia e as casas são projetadas para manter o frescor. No entanto, o que poucos sabem é que algumas partes do país podem registrar temperaturas abaixo de 0 grau no inverno, especialmente nas montanhas do sudoeste, com temperaturas chegando a menos 6 graus Celsius em algumas regiões mais elevadas, como em Tabuk e Aba. Durante o inverno, essas áreas podem até registrar queda de neve, algo que surpreende muitas pessoas que associam a Arábia Saudita apenas ao calor escaldante do deserto. Número 20. Trem de alta velocidade. A Arábia Saudita está sempre investindo em infraestrutura moderna, e o trem Haramain é um reflexo desse avanço. Com uma velocidade de até 300 km por hora, ele é um dos trens de alta velocidade mais rápidos do mundo. Além de sua impressionante velocidade, o trem Haramain também se destaca pelo luxo e modernidade. Suas estações sofisticadas, localizadas em pontos estratégicos, oferecem amplos espaços climatizados, assentos confortáveis e serviços de alta qualidade. O projeto não apenas melhora a infraestrutura do país, mas também facilita a peregrinação de milhões de muçulmanos que viajam a Meca e Medina todos os anos, tornando a jornada mais rápida, segura e confortável. Em resumo, a Arábia Saudita é um dos países mais fascinantes do mundo. Apesar de suas leis rígidas, o país é um dos melhores lugares para se turistar, com paisagens deslumbrantes, tradições milenares e uma cultura única. Este vídeo chega ao fim. Agora,
Nos conte o que mais lhe chamou a atenção. Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.